No Evangelho deste domingo, 14 de março de 2021, o quarto domingo da Quaresma, nós, neste Evangelho de João 3, do versículo 14 ao versículo 21, nos depararemos com um encontro de Jesus com Nicodemos. Um encontro impressionante. Um encontro com um príncipe dos fariseus que se interessou em conversar com Jesus e o procurou nas altas horas da noite para não ser visto por ninguém. E Jesus o acolheu e desenvolveu com ele uma conversa impressionante que tem valores reservados para toda a história da humanidade, para toda a humanidade na história e eternamente. Não podemos tratar de todo o conteúdo mas nos deteremos aqui a perceber daqui para frente o que Jesus conversou com este grande homem, com esse grande fariseu. É evidente nesse texto que as comunidades de João, do Evangelho de João, vivendo bem depois desse encontro, quando o Evangelho foi publicado aí pelo ano 100, já no final do primeiro século do cristianismo, e através da leitura deste Evangelho, a percepção do mundo em que viveu Jesus, do tempo em que viveu Jesus, da conjuntura enfrentada por Jesus, em comparação com a conjuntura enfrentada pelas comunidades joaninas. E que poderíamos dizer que este Evangelho serve para nós hoje, para as nossas conjunturas variadas dos nossos tempos, principalmente a nossa conjuntura atual no Brasil e no mundo. Pelos termos aplicados neste Evangelho, usados nesse Evangelho, há os que preferem não aceitar o Filho do Homem, há os que entre a luz preferem as trevas, os que entre a verdade e a mentira preferem a mentira, entre o bem e o mal preferem ser maus. São termos que mostram bem a situação em que vivia Jesus e retrata a situação que viviam as comunidades joaninas já no final do século 100. Um mundo dividido. Um mundo onde atuaram as comunidades joaninas, tinha de um lado as marcas do Império Romano, com seu poderio invasor e ocupação militar, com as suas ações sangrentas, com a sua violência, atropelando os povos que ele, o Império Romano, chamava de bárbaros, quando na verdade quem praticava barbarismo era o Império Romano. Esse texto revela bem que o Império Romano trilhava pelos caminhos das trevas, do ódio, da mentira, da dilaceração das vidas. E neste mundo, aí, claramente dividido, cresceu a comunidade de João, ou as comunidades de João, e foi neste mundo aí, retrata bem o Evangelho, que Jesus foi martirizado. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que foi preterido em relação
aos interesses do Império Romano. Era um mundo dividido. E a divisão não era simplesmente pelo mal querer ou bem querer das pessoas. Era uma divisão violenta, imposta pela força militar, econômica, política do Império Romano. Este era o mundo que Deus amou. Um mundo de muito sangue, é bom que se repita. Um mundo muito violento, é bom que se diga de novo. Um mundo de muito conflito e desentendimento, é bom que recordemos. Mas Jesus foi enviado exatamente para este mundo, enviado, como diz aqui o Evangelho, apóstolo para este mundo, de muito ódio. E é justo neste mundo que Jesus se encontra com Nicodemos, que balança entre os interesses da religião associada aos interesses do Império Romano, um fariseu às escuras, temeroso, se protegendo, cuidando da sua imagem, vem conversar com Jesus. E o Evangelho mostra Jesus dizendo a verdade nua e crua para um fariseu que entende de tudo, menos de Deus, menos do amor, menos de Jesus. Este era um mundo em profundo choque. Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de boa vontade com este mundo provavelmente desanimasse de implementar qualquer projeto para corrigir e salvar esse mundo. No entanto, Jesus estava dentro dele, dentro deste mundo, sem subterfúgio, sem ignorar o que se passava no mundo. E é curioso que o Evangelho diga, lá no final do século I, Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. E o amor aqui é apenas uma radiografia, uma foto, para dizer o que Deus fazia no meio deste mundo. Enviou o seu Filho. O que ele tinha de melhor, colocou no meio deste mundo. Mas foi dentro deste mundo amado, e o amor não espera que sejam as pessoas penteadas, perfumadas, banhadas, arrumadas para depois serem socorridas. Não, o amor, principalmente o de Deus, operacionaliza aquilo que mais embaixo se fala, a salvação, a cura das pessoas, a libertação das pessoas, exatamente nas condições em que elas se encontram, sem muito enfeite. E foi dentro deste mundo que Jesus encontrou com Pedro, com Tiago, com Filipe, com Mateus. Foi dentro desse mundo violento que Jesus encontrou e formou a sua comunidade. Foi dentro desse mundo que Jesus encontrou com Madalena. Foi dentro desse mundo que Jesus parou uma multidão de machistas furiosos dispostos a cumprir uma lei que servia somente para sacrificar as mulheres, prontos a apedrejá-la. Jesus se colocou neste mundo violento que apedreja mulheres, ao lado de uma mulher. Jesus está dentro deste mundo, não no outro. Traduzindo fisicamente, como se armasse uma nova tenda no meio da humanidade, como a própria humanidade, para demonstrar amor. E ali ele suscita, eu destaco duas coisas importantíssimas, como atividade de Jesus, como enviado, como o dado por Deus, o entregue por Deus, mesmo enfrentando
todas as peripécias, inclusive o martírio da cruz. Jesus disse que todo que nele cresce. E as comunidades repetem isso lá no final do século I. 100 anos de movimento cristão. Todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, no embalo do amor divino, do amor do Deus que está nele, como nós vimos no Evangelho do domingo passado, está nele, se realiza nele, acontece nele, se torna carne nele, não está longe nem distante, céu e terra se juntam nele para suscitar a fé. Esta fé que é um movimento do dom de Deus, do Deus que ama, que é capaz de salvar, de libertar, de colocar as pessoas numa condição liberta de todo o ódio, fruto de todo esse poderio armado do Império Romano e da religião. Ali, Jesus suscita a fé. Quer dizer, a fé suscitada por esse grandioso e inexplicável amor não arruma as coisas antes. Não embeleza o mundo primeiro. Esta fé se suscita naqueles que creem, apesar e no meio de todas as condições contraditórias a este amor e a esta fé. É ali que tem que nascer a fé. Não precisa passar a tempestade, não precisa se entrar num paraíso sem militares, sem ocupação, sem violência, sem crime, sem martírio. É ali que acontece a fé, no meio deste mundo. E por último, o destaque que dou é que Jesus diz que todo que nele crê, e as comunidades de João repetem isso. Depois, nós repetimos isso. Depois, que todo que nele crê não será condenado, mas salvo. Quer dizer, essa atuação de Jesus, que é o próprio Deus ali na conversa com Nicodemos, na conversa com a comunidade de João, ali instalado no meio do mundo, dividido e cheio de ódio, é capaz de suscitar tanta fé que não espera, que leva a pessoa a não esperar pelo fim do mundo para ser julgada, mas já é julgada e liberta agora. É o que diz São João aqui, claramente. No mundo, para que não seja condenado. Ocorre que os fariseus, isto Jesus tratou com Nicodemos, os fariseus tinham uma linha de pensamento chamada Apocalipse do Velho Testamento, apocalíptica judaica, que servia muito mais para oprimir do que para dar esperança, muito mais para encher de trevas, de escuridão, de nuvens densas, do que para apontar uma saída para um novo mundo. Esta apocalíptica dizia que todos os que não aceitassem Deus, um Deus escondido, um Deus preso no templo, um Deus agarrado na lei, um Deus legalista, que não, todos que não aceitassem esta lei, esse legalismo todo, seriam julgados no futuro e condenados. Jesus disse, não tem nada disso. Basta crer. Optar. E crer aqui é comprometer-se, é enfileirar-se na lista daqueles que são capazes de acolher o amor de Deus que ama de tal maneira, com tal radicalidade,
com tal contundência, com tal força, os que ingressam neste mundo, não do César, não do Herodes, não do Pilatos, mas neste mundo de Deus, são capazes de serem julgados já agora e libertos de todo o peso do legalismo que condena. Isso pode, isso não pode, isso pode, aquilo não pode. E foi isso que revestiu o movimento de Jesus de tanta força, uma força admirada pelos melhores historiadores, uma força estudada pelos melhores pesquisadores, que se impressionam com o impacto daquele movimento de Jesus, que resistiu à morte, que resistiu às trevas, que resistiu à mentira, que resistiu ao ódio e que fez com que este mundo tingido de sangue pelo império e pelo ódio fosse um mundo onde Deus mesmo habitasse para amar. Esse evangelho tem tudo a ver conosco. A campanha da fraternidade fala no diálogo, no amor. E é disso que nós precisamos. Não para conciliar inimigos assim gratuitamente, mas para que a fé seja a expressão do juízo que liberta. Aqueles que não creem, se dizia naquela época, que não aceitam o Filho do Homem, já estão condenados. Aqueles que não aceitam o projeto de Deus expresso por Jesus, não só no diálogo com Nicodemos, mas no Evangelho, na vida, na luta dos que creem, na luta dos que creem que querem mudar esse mundo. Ali, o amor de Deus acontece hoje também. É muito consolador esse Evangelho, é muito animador esse Evangelho, ao suscitar em nós o juízo da fé, que é o melhor dos juízos, porque este juízo nos compromete com o projeto de Jesus e nos aproxima o máximo possível da verdade, da luz, do bem, nos afastando de todos os seus contrários. Ainda que nós reconheçamos que os contrários, como o mal, os homens maus, as pessoas más, as pessoas mentirosas, as pessoas marcadas pelas trevas, existem, mas não são elas que nos conduzem e que formam a nossa ética, a ética da fé. Que esse amor de Deus te abençoe, te liberte, que o juízo da fé se levante em ti e tu resistas no meio do mundo em que nós vivemos hoje, tão dividido, tão cheios de ódio, tão cheio de discórdia. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.